crianças! A aula de hoje é sobre medidas de comprimento. Bom, na nossa vida, nós temos várias maneiras de medir as coisas. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Quando nós queremos medir o tamanho de alguma coisa, nós utilizamos diferentes recursos para medir, diferentes ferramentas. Essas ferramentas não são só ferramentas chave de fenda, por exemplo. A régua é uma ferramenta que nós utilizamos para medir alguma coisa. Nós podemos encontrá-la em acrílico, nós podemos encontrá-la com material de plástico, né? Normalmente, a régua ela é rígida, né? E a gente usa a régua para medir objetos pequenos, certo? O próximo recurso que nós utilizamos é a fita métrica. A fita métrica, nós utilizamos ela bastante na escola, não é mesmo? A fita métrica, normalmente, ela vem de um material plástico, né? Flexível. E ela é utilizada também, além da gente utilizá-la para medir superfícies retas, né, planas, nós utilizamos a fita métrica também para medir circunferência. Por conta dela ser um objeto flexível, a gente pode colocar ela, por exemplo, no nosso corpo para medir a circunferência da nossa cabeça, em volta da cabeça, em volta do corpo, né? As costureiras usam bastante a fita métrica para medir o corpo de uma cliente, para fazer um vestido, para saber exatamente qual é a medida daquela cliente, certo? Essa é a fita métrica. Vamos para a próxima, então. Essa aqui é a trena. A trena, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada para medir objetos maiores do que a régua, maior do que a fita métrica. A trena ela é muito utilizada na construção civil. Muitos pedreiros, arquitetos, engenheiros e por que não, quem não é da construção civil também utiliza o marceneiro. O marceneiro também utiliza para fazer a medição, né, de como que ele vai fazer, por exemplo, o seu móvel da cozinha, né? O pedreiro utiliza para medir a área que ele vai fazer a construção, né? Quantos tijolos ele vai precisar naquela parede de tantos metros. Então, a fita métrica e a trena são muito importantes para medidas maiores. Outro utensílio muito importante é esse aqui, ó. Parece até uma maquininha de débito e crédito, mas não é. Essa maquininha aqui se chama trena digital. Essa trena digital, ela é utilizada para medir grandes espaços. Por exemplo, quem já viu um profissional na rua medindo o tamanho de uma avenida, por exemplo? O tamanho de um prédio, né? Não dá para medir com a régua uma avenida. Não dá para medir com a trena, por exemplo, uma avenida, né? Então, ele precisa de um recurso mais tecnológico, mais exato. Então, essa aqui é a trena digital. Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. E quais são as medidas de cada uma dessas ferramentas? Como será que eu uso para falar nas medidas da régua? Como será que eu uso? Qual é o termo adequado que eu vou usar para falar sobre as medidas que eu tirar da fita métrica ou da trena? Então, nós vamos conhecer nos próximos slides. Vamos lá, então. Olha só esse profissional. Alguém já viu um profissional desse na rua? Pois é, esse profissional é o topógrafo. Ele que é responsável em fazer a medida de grandes espaços. Então, ele é responsável para medir a quantidade de, por exemplo, qual é a metragem, por exemplo, da rua, né? Quantas vagas de carro poderia caber nesta rua? Qual é a medida desta rua, né? Assim como
qual é a quilometragem de uma rodovia, por exemplo. Olha só esse topógrafo aqui ao lado, esse aparelho aqui, essa trena digital super profissional. É ela que vai calcular o tamanho de um terreno muito grande, né? É ela que vai calcular a medida de um campo de futebol, porque a gente não pode medir um campo de futebol, uma rodovia com régua, com uma trena normal ou com uma fita métrica, não é mesmo? Então, a gente vai começar a conhecer quais são os recursos que nós utilizamos para espaços grandes. E qual é a medida que nós utilizamos para medir grandes espaços até os pequenos espaços? Tudo bem? Por exemplo, uma costureira, ao fazer uma cortina, que é o exemplo ao lado, ela utiliza, olha só o que tem aqui pendurado no corpo dela, olha só, uma fita métrica. Então, ela vai medir o espaço que ela tem, ela vai medir o tamanho do tecido que ela vai precisar fazer. Então, por exemplo, se essa medida aqui for 1 metro dessa janela, então ela vai lá com a fita métrica, ela vai medir a janela. Então, ela vai pensar, poxa, será que eu vou querer uma cortina reta? Ou eu vou querer que ela tenha essas ondulações? Ah, então não pode ser um tecido de 1 metro, tem que ter mais de 1 metro. Então, ela vai medir o tecido certinho, vai fazer a barra da cortina, tudo isso ela utiliza a fita métrica. E a fita métrica, qual é a unidade de medida da fita métrica? Será que é centímetro? Será que é milímetro ou será que é metro? É metro, né, gente? A cada 100 centímetros, nós temos 1 metro. Então, todas as vezes que nós nos referimos a metro, nós vamos utilizar a unidade de medida M. M significa metro, tudo bem? Entre outras possibilidades, né? A gente vai conhecer mais algumas aqui a seguir. Por exemplo, olha só quem trabalha na construção civil. Olha aqui, ó, várias pessoas pensando um projeto, não é mesmo? Então, eles estão medindo, olha, aqui a gente vai fazer uma parede, essa parede vai ter tantos metros, não é? Vai calcular. E quem é que vai fazer o cálculo? É o arquiteto, o engenheiro, ou o pedreiro também faz o cálculo. E aí ele vai pensar, bom, então até aqui eu tenho que fazer uma parede. Quantos metros vai ter essa parede? Ah, vai ter 2 metros. Então, ele vai calcular, vai fazer uma parede de 2 metros. Olha só a altura aqui, ó. Então, ele já fez o cálculo. Ele já calculou, ele já fez a parede. Qual é a altura dessa parede? Ó, todas estão iguais, todas as paredes estão do mesmo tamanho. Qual será a ferramenta que esse pedreiro utilizou para fazer essa contagem? Com certeza ele utilizou uma trena para fazer tudo isso, né? Exatamente do jeitinho que está aqui, muito caprichoso, só pode ter utilizado uma trena. Ela é exata, ela vai ajudar muito nessas questões. Quem já passou por essa situação? Foi ao médico, a pediatra foi lá, mediu você, colocou você numa régua e mediu o seu tamanho. E quantas vezes a gente lá na nossa casa também encostou na parede e fez uma marquinha na parede? Aqui na minha casa tem uma pessoa que adora fazer isso. Pois é, essa também é uma forma de medida. Nós utilizamos a régua, mas aí neste caso é uma régua bem grande, né? E a pediatra, ela utiliza também uma trena para medir, porque a trena pode ser para crianças maiores, mas ela também utiliza uma fita métrica para crianças menores, tudo bem? Então, a gente pode usar a régua ou a trena para medir comprimento, a nossa altura, né? Legal, né? Quem será que já cresceu nessa quarentena? Olha só, por exemplo, o apontador. Qual é a unidade de medida que nós vamos usar aqui? Centímetro, certo? Então, o apontador, ele está aqui encostadinho na régua. Essa régua, ela tem 11 centímetros. Então, vamos lá. Nós temos 1, 2, 3 centímetros. O apontador mede 3 centímetros.
O clips também está aqui encostadinho na régua. O clips, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. 5 centímetros. A tesoura, ela é um pouquinho maior que o apontador e o clips. A régua está aqui com 11 centímetros e ela está aqui encostadinha da tesoura. Então, a tesoura mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros e meio, porque a pontinha dela está aqui no 5. Professora, como assim está aqui no 5? É sim, sabe por quê? Entre o 7 e o 8, nós temos 1 centímetro aqui. E no meio desse centímetro, nós temos os milímetros. Os milímetros é a unidade de medida menor que centímetros. A cada 10 milímetros, nós temos 1 centímetro. Então, já que não chegou no 10, que seria o 8 aqui encostadinho, nós contamos 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros aqui no meio. Então, a unidade de medida certinha seria 7 centímetros e meio, ou 7 centímetros e 5 milímetros, certo? Por isso que nós utilizamos 7,5, porque é 7 centímetros e 5 milímetros. Como ainda não chegou no 8, nós utilizamos essa forma para descrever esta medida. Vamos para o próximo exemplo, a chave. A chave, ela tá aqui, ó, ela começa no 3 e termina no 8, né? Então, vamos medir 4, 5, 6, 7, 8. Do 3 para o 8, nós temos 5 centímetros. Olha só esse palito de sorvete. Nós temos aqui, ele começa no 0 e termina no 8. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. E esse desenho de aquário? Ele começa no 3 e termina no 7. 3. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 centímetros. Então, todas as vezes que nós utilizamos centímetros, nós usamos o cm. Olha só, eu estou abreviando a palavra centímetro. Todas elas são cm, porque a gente está abreviando centímetro. E todas as vezes que eu utilizar milímetros, eu uso mm. mm é a representação de milímetros. É o m inicial e o m no meio. O centímetro é o c inicial e o m do meio, que é centímetros. E aqui, milímetros. Tudo bem? Deu para entender? Vamos falar aqui mais um pouquinho de milímetros. Quem conhece este objeto? Cabe na ponta do dedo. Olha só, isso aqui, sabe o que é? Um cartão de memória. Ele é tão pequenininho, ele cabe dentro das máquinas fotográficas, dentro dos celulares. Olha só, se eu colocar esse chip de memória dentro de uma régua para a gente medir, bem próxima da régua, a gente vai descobrir que esse chip de memória, ele mede 8 milímetros. Olha só, cada tracinho pequenininho desse aqui dentro é 1 milímetro. Olha só que pequenininho. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O chip bate bem no 8. E como é que a gente mede 8? Como é que a gente coloca isso aqui, ó? Como que a gente representa 8 milímetros? A gente coloca 0,8. Por quê? Porque ainda não chegou no 1. Por isso que o 0 vem na frente. Então, ficou um número decimal. Então, é 0,8 milímetros. Tudo bem? Próximo exemplo é uma formiguinha. Olha só. O milímetros a gente utiliza para medir pequenos objetos, né? Pequenas coisas que a gente vai encontrando no nosso dia a dia. Então, para a gente medir essa formiguinha, por exemplo, a Pro colocou ela bem pertinho da régua, para vocês terem uma dimensão. Então, olha, ela bateu aqui no 9. Então, olha só,
A gente vai medindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela é menor que 1 centímetro. Como que a gente coloca isso aqui numericamente? 0,9 milímetros, certo? Porque ainda não chegou no 1. Então, a gente coloca o 0,9, tudo bem? E nós podemos utilizar unidade de medida milímetros para medir grãozinho de arroz, grãozinho de feijão, coisinhas bem miudinhas. Nós utilizamos os milímetros. Para coisas um pouco maiores, nós utilizamos os centímetros. Para coisas um pouco maiores que centímetros, nós utilizamos o metro. E aí, quando começa a ficar muito grande, muito extenso, nós utilizamos os quilômetros. Mas isso é assunto para uma outra aula, tudo bem? Atenção, crianças! Pare um pouquinho esse slide ou vai até a página 160 do seu livro Buriti Mais Matemática e copie no seu caderno de matemática, após o cabeçalho, quais são as medidas de comprimento, certo? Então, anote todo esse quadrinho aqui em azul, que também você pode encontrar lá na página 160 do seu livro, tudo bem? É importante que você anote quais são as regrinhas para falarmos sobre comprimento, tudo bem? Então, é muito importante que você saiba tudo isso. Anote lá no seu caderno e leia com bastante atenção, tudo bem? Agora, você vai pegar o seu Buriti Mais Matemática, vai abrir na página 159 e vai fazer até a página 161. Preste bastante atenção, porque nesta atividade tem um recorte bem legal para a gente fazer no anexo lá no final do livro. Você vai construir uma fita métrica e vai ser bem interessante, viu? Então, quando você terminar, tire uma foto da sua atividade e poste lá no Classroom para nós vermos, tudo bem? Então, boa atividade e até a aula de amanhã no Classroom. Beijos!